Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje falando sobre dependência tecnológica. Aí eu deixei uma pergunta aqui pendente, tá? Eu quero saber de você que está em casa. Você é um dependente tecnológico? Será que você é aquela pessoa que dorme com o celular na mão, acorda com o celular na mão, vai para um restaurante, não consegue soltar o celular, as pessoas estão conversando, você tá com o celular? Conta pra gente, vem, porque aqui tem grandes especialistas e esse assunto é um assunto tão atual. E eu quero saber de vocês também. Vocês se consideram dependente tecnológico? Ou conectado? Acho que a conexão já é uma realidade, né? A gente é estimulado a estar conectado, né? Os nossos contatos, você disse dos amigos, né? Hoje as pessoas não pedem o número do telefone, elas só me passam o WhatsApp, né? Então você tem essa necessidade, porque a sociedade de hoje ela é conectada. No entanto, você tem que verificar como isso auxilia no seu desenvolvimento social. Você está me enrolando, não está me respondendo, Parcialmente, Carlos. parcialmente. Você é ou não é? Não, parcialmente sim, porque a minha dinâmica de trabalho ela não permite que eu fique o tempo todo. Mas a gente também precisa estar atento ao que acontece nas grandes redes. Um dos trabalhos que nós fazemos, inclusive como educador, é monitorar essa ação jovem, inclusive para compreender como esse universo surge para ele, porque o rescaldo disso ele vai também aparecer dentro da escola. Tá, então, você, Eri? Eu vejo assim, Começa assim, eu vejo assim, a pessoa ela não responde, eles estão me barrigando. A pergunta foi muito simples. É um dependente tecnológico ou uma pessoa conectada? Vocês estão, ó... igual ele, parcialmente. Mas eu vejo assim porque, na verdade, o trabalho hoje em dia, ele exige muito da gente, o meu trabalho exige muito esse contato, né? Então, acaba sendo um pouco ferramenta de trabalho também. Eu preciso da página no Facebook, eu preciso do WhatsApp, eu preciso do telefone, então eu preciso estar em contato. Faz parte do nosso mundo real, né? Acho que diferencia um pouco da dependência, né? Tá. É quando é uma utilização a serviço, a trabalho. Você? Né? Eu sou bastante conectado. Bastante conectado, não dependente. Acredito que não. Até para poder conhecer um pouco mais o que está rolando de plataformas, quais são as novidades, porque esse é um outro lado também, a gente tentar acompanhar o ritmo da inovação, né? As coisas vão acontecendo com uma rapidez muito grande e eu preciso levar isso para a sala de aula também, que eu sou professor de pós-graduação, eu preciso levar isso para os alunos, eu preciso mostrar o que está rolando e eu faço muitos negócios, tenho muitas oportunidades nas redes, LinkedIn, Facebook, muitas coisas via WhatsApp também, então sim, eu sou bastante conectado e gosto de mostrar também para a minha rede o que está rolando, o que está no meu ecossistema. Muito bom. E por falar em conectado e por falar em Facebook, olha aqui no nosso telão, nós estamos ao vivaço no Facebook. Então, de repente, você está num lugar aí que não consegue passar nossa rede século XXI, ou está trabalhando também, não consegue ficar com a TV ligada, gente, avisa o amigo, vai lá, liga, fala, ó, o Mais Saudável está no ar, ao vivaço pelo Facebook. E aí você entra aí no RS21, pronto, assiste a gente aqui. Tem um monte de gente aqui na nossa salinha. Muito obrigada, viu, meus amores, pela participação. O que causa, na opinião de vocês, a dependência tecnológica, por exemplo? Acho que toda dependência, e a tecnológica também passa por esse processo, é efetivamente algum conflito emocional, social, pessoal de fragilidade. Né? Hoje se fala genericamente da depressão, né? Então a depressão ela leva a vícios, né? Ela é uma patologia que impulsiona a outros elementos. Então, hoje a tecnologia, como ela te permite muita coisa, né, essa tecnologia digital, ela cria um caminho de alternativas para você ser aceito em algum tipo de comunidade, algum tipo de sociedade, algum tipo de grupo. Né? Então, na família você tem conflitos, na escola você tem conflitos, em algum momento você vai encontrar alguém que tenha uma empatia, que você consiga se vincular e se conectar de alguma forma. E aí você acaba se isolando nesses meios. Eu acho totalmente, né? Eu acho que a principal questão, a gente vê até chegar no consultório, né? Os adolescentes, os pais chegam e falam, meu filho só fica no celular, meu filho só fica no computador. A principal queixa, acredito que você, como educador, também veja isso, né? Só que a gente vê uma questão de, quando você vai analisar, né? Vai escutar o adolescente, vai ver o que ele está trazendo, ele traz, a minha mãe não me ouve, o meu pai não me ouve, ele está num momento de crise de identidade, onde que ele quer criar seus próprios conceitos, sua própria forma de ver a vida, mas ele não encontra espaço para isso. E aí, a partir desse momento, tem a adolescência por si só, ela já traz a questão de vários lutos, o luto do corpo infantil, vários lutos que ele vivencia, e aí ele precisa, de alguma forma, falar, ele entra em um
num estado um pouquinho depressivo, ele precisa de algum lugar para ele poder conversar, de pessoas para conversar, e ele, a maioria das vezes, não encontra, principalmente dentro de casa, e aí cai no vício, né? Então, cai nos grupos, são grupos de depressão, grupos de suicídio e por aí vai, né? Então, acho que é bem interessante isso, né? Eu acho que o fato do adolescente não conseguir expor o que ele sente para as pessoas faz com que ele crie outros meios de comunicação, né? Tomás, você que trabalha com essas plataformas, acho que você tem uma outra visão, não só essa de dependência ou essa questão de ser uma pessoa introspectiva, de ser uma pessoa mais tímida, enfim. Eu acho que o adolescente também ele entra buscando novas plataformas, buscando uma nova sociabilização também, não? Isso, sem dúvida. Eu acho que é interessante, claro, sempre vale o alerta para os pais acompanharem o dia a dia dos seus filhos, mas não são só jovens ou só crianças que estão conectadas, são adultos também. E eu acho que as plataformas digitais, elas estão aí para a gente utilizar da melhor forma. É um espaço maravilhoso para a gente ter um monte de oportunidade, desde conhecer culturas novas, ter oportunidades de trabalho, oportunidades profissionais. Sempre quando caminha para algo que é muito carregado, sim, a gente começa a ter algum tipo de prejuízo. Mas eu acho que é importante a gente olhar, não colocar a culpa sempre, 100%, na tecnologia, porque como o Carlos Eduardo falou, muitas vezes a gente traz alguma coisa emocional lá de trás e isso acaba sendo acarretado junto com a tecnologia. Mas a tecnologia está aí para nos ajudar, para facilitar e para encurtar distâncias. Então, hoje a gente tem possibilidade de estudar, a gente tem possibilidade de encontrar, não é? De conhecer culturas novas, a gente se conectar com pessoas de vários locais do mundo. Então, essa é a parte boa, é a parte benéfica da tecnologia e das redes, né? Olha, quando a gente deve se preocupar, a gente fez uma tela aqui e a gente quer compartilhar com você de toda a parte do Brasil que acompanha. Deixa eu tirar minha caixinha de óculos aqui, porque eu não estou enxergando mais nada, e aí eu fui pegar meu óculos. É o seguinte, além do limite, então quando é que a gente deve se preocupar, ou com o filho, ou até mesmo com a gente, no momento que você fala, opa, eu acho que eu estou, sabe, exagerando um pouquinho aqui nesse uso tecnológico. Então, a primeira coisa que nos aparece aqui é a preocupação excessiva com algum tema ligado à internet. Depois a gente aparece também, tem um outro link, que é um outro tópico, obrigada, Lu, que é a necessidade de aumentar o tempo online para obter a satisfação. Então, de repente, a pessoa fica meia horinha, tá ali, resolveu a questão, mas quando ela vê, ela começa a ficar aflita de não estar mais próximo ou de não estar mais com o smartphone na mão ou um PC, enfim, ela precisa aumentar a todo momento. Aí, outro tópico aqui, além do limite, é tentar diminuir o tempo na internet e não consegue, como a gente acabou de dizer. Depois apresenta uma irritabilidade, até mesmo uma depressão. Permanecer mais tempo conectado que o programado. Ter o trabalho e as relações familiares em risco pelo uso excessivo e mentir a respeito da quantidade de horas online. Eu acho que isso é muito legal, principalmente quem tem filho adolescente, né? E a gente, no bloco anterior, eu coloquei aqui o meu ponto de vista, que tem muito pai, tem muita mãe que eu vejo reclamar, porque é escola, porque não sei o quê, porque fulano, mas não percebe também que o filho está usando abusivamente a tecnologia ou a internet. Eu perguntei para o Carlos, que é pedagogo, se você consegue olhar, visualizar um adolescente, né, ou uma criança que tem um uso excessivo aí pela tecnologia, por que esse pai não consegue fazer esse mesmo trabalho? E aí ele me respondeu, que eu achei maravilhoso, eu quero que você repita, porque a gente conversou no intervalo, eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso. E é exatamente isso que você falou, qual foi a tua resposta? Muitas vezes os pais também estão demasiadamente conectados. Os pais estão conectados e aí se perdeu, né? E aí você quebrou aquele vínculo das interações sociais da própria família. Exato. Né? Então, se na escola a gente tem um olhar que tenta não punir ou impedir, né? O olhar da escola é sempre no sentido de como melhor utilizar. Né? O Tomás falou algo que é fantástico e fundamental. Né? A tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. Né? Então, quando eu uso ela para potencializar minhas atividades, seja no trabalho, seja na escola, seja na minha comunicação, isso favorece o desenvolvimento coletivo. Agora, quando aquilo substitui relações que eu deveria ter com meu pai, com minha mãe,
A tecnologia digital hoje ela traz uma infinitude de possibilidades. É um jogo, é uma conversa, é pagar uma conta no banco. E eu vou encontrando meus caminhos por ali sozinho. Os pais também, pela pressão que a sociedade lhe traz de trabalho e também dos seus vínculos sociais se darem por ali, acabam também caminhando sempre paralelamente aos filhos. Né? E aí você tem o filho isolado, né? O filho também cai no isolamento, sem orientação, a família também ali desestruturada e todos eles num mesmo caminho sem enxergar a lugar algum. E aí vai virando uma bola de neve, né? A gente falou logo no começo do programa também em relação a que alguns países já consideram a dependência tecnológica como um problema de saúde pública. E eu quero saber isso de vocês também, mas daqui a pouquinho, tá bom? Porque agora, Brasil, topa, sexta-feira, vamos ficar bonita, hein? Olhar pro espelho e olhar e falar assim, caramba, como minha pele tá diferente. Como minha pele tá mais jovem, tô sem mancha, né? Tá hidratada, tô cheirosa, tô gostosa. E o melhor, você poder cuidar da sua família inteira. Porque quando a Puriflora entra aqui, que é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, que trata o cliente com carinho danado, que você sabe muito bem disso, não é, Patizinha? Olá, você tá boa? E a Paty também, quando vem pra cá, sempre fala com a gente com muito carinho, porque é isso. Tudo começa aqui, ó, num simples toque, num simples gesto. E o resultado vai embora. E quem experimenta não deixa nunca mais usar Risotex. Numa era tão tecnológica, a gente tá carente tanto disso, né? A gente tanto tá carente de abraço. Afeto, vamos de abraço, vamos abraçar. Oi, eu adoro. Quem me conhece sabe que eu ando com as pessoas abraçadas, agarradas. Se tocar, e é isso que a gente quer através desse creme Risotex que você faça, porque ele vai trazer benefícios inúmeros para você e para sua vida. Primeiro, resgatar a sua autoestima, porque aquelas ruguinhas, aquelas marcas de expressão, o bigodinho chinês, que tanto estão te incomodando, sem falar nas manchas, porque quando uma mancha aí que a gente, né, sem querer lá no passado, esqueceu de usar o protetor e aí vem agora com tudo nessa estação do ano, ela aparece, a gente fica doida, Cissa, mexe realmente com a nossa autoestima. Por isso que a gente tem que passar o creme Risotex, porque ele vai cuidar de tudo isso. Cheirinho bom, vai né? ajudar. O cheiro é incrível. Bom, é bom. E ele não vai conflitar com perfume, com desodorante da sua escolha, não. Gente, é rápida a absorção. Você não vai ficar com aquela sensação de creme melecado, sabe? O seu marido, então, os homens que o digam, não gostam de passar nada que fique melecado. Gente, o creme Risotex não fica. E só um pouquinho do creme Risotex, ele já atinge uma área incrível aí da sua pele. E tem mais, gente. Olha o tamanho dele. Você pode levar onde quer que você vá. Nesse feriado, se você for viajar, leva o creme Risotex, que ele não vai ocupar nenhum espaço. Você pode deixar ali do ladinho da sua cama, levar na sua bolsa. É o melhor custo-benefício que tem. Fora que ajuda o maridão no pós-barba, o filho na questão de cravo e espinha, vai hidratar muito a sua pele, porque a base é a glicerina. Então, Cissa, não há contraindicação. Mesmo se a pele for oleosa, todo mundo pode usar. Todo mundo pode. É o creme da família, não é bom gente. demais? E agora chegou a hora que a gente gosta, porque quando começa a fazer esse barulho aqui, ó, quer ver, ó? A Paty tem promoção boa. Ou se tem, gente, ainda E aí, mais nesta Patizinha? sexta-feira. É o seguinte, você de casa que ligar agora no 0800 940 1084 e comprar o nosso super kit, que tem um kit Como é esse aqui? todo trabalhado, todo estabelecido, todo trabalhado, organizado. glamour. todo tem presente pra você. Eita, e o presente é mega especial, você vai amar, eu tenho certeza, mas tem que ligar lá. Paty, mas uma agora. pergunta. O preço, ele vai cair mesmo? Exatamente, ele vai despencar. Aí assim, essa gente gosta. Nesse tantão mesmo, de rapidez, inclusive, para quem assiste mais saudável. Então é hora de ligar, aí você escolhe a sua melhor condição de pagamento, seja em 8 vezes, em 6, em 7, enfim, você fala com a nossa central, porque tá todo mundo dessa família aqui Puriflora esperando pela sua ligação. Então, Esteja onde você estiver. Hein, gente? Pega o telefone e liga 0800 940 1084. 0800 940. 1084. Liga Beijo, agora. amor. Beijo, Daqui a daqui a pouco. Você aí, ó, não descola, que eu vou e volto voando. Papo bom hoje, né? Me espera.